em mais um webinar do SINGTD FIENG. Este já é o quarto evento da série. Nos anteriores, dialogamos sobre soluções financeiras para o setor de energia, inteligência artificial aplicada ao setor elétrico e também sobre riscos e atrasos nos processos de licenciamento ambiental. Todos contaram com palestrantes de alto nível e uma ampla participação das nossas associadas e de empresas do setor. Nós agradecemos a confiança e o apoio de todos aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo SINGTD FIENG. Hoje abordaremos um tema estratégico, as hidrelétricas reversíveis. Em um cenário onde a necessidade de armazenamento de energia e a disponibilidade de potência cresce, essa tecnologia se apresenta como uma solução promissora. Neste ano, nós teremos o leilão de reserva de capacidade. Embora as hidrelétricas reversíveis não estejam contempladas, a ótica operacional dessas hidrelétricas é muito similar às hidrelétricas que disponibilizam potência para o sistema. Esse tema desperta opiniões divergentes. Nós conhecemos críticos e entusiastas, tanto do leilão de potência quanto das hidrelétricas reversíveis. Mas o que ninguém discorda é da versatilidade das hidrelétricas. Seja no armazenamento, na geração de energia de qualidade, na disponibilização de potência para o sistema ou na oferta de serviços ancilares. A hidroeletricidade se mantém essencial ao nosso sistema. Aqui no SINGTD FIENG, nós apoiamos todas as fontes renováveis, solar, eólica, biomassa e hidroeletricidade. Mas reconhecemos a importância estratégica das hidrelétricas para o setor elétrico brasileiro. Para nós, a transição energética exige também investimentos em hidrelétricas. Bom, agora eu vou passar, antes de nós iniciarmos a nossa apresentação, vou passar a palavra a Joana Cruz, da empresa Azurite, associada colaboradora do SINGTD, que foi a pessoa que nos sugeriu este relevante tema para esse webinar. Joana, muito obrigado pela parceria, pelo apoio. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Aproxima mais um pouquinho isso. Boa tarde a todos. É um privilégio estar online aqui com vocês. Já temos praticamente 50 pessoas online, e isso é um privilégio, conversarmos sobre esse tema que é tão relevante, né? O nosso parque gerador brasileiro ele tem se modificado, né, com a ampliação das fontes eólica e solares, que são fontes intermitentes, né, e também com o aumento das restrições ambientais para a implantação de novos reservatórios de usinas hidrelétricas. Então, é essencial que falemos de algo que irá sustentar tudo isso, que é o armazenamento, né? E quando propus isso para o Augusto, no ano passado, ele me tratou com muita receptividade, né? E é evidente e latente que temos uma conversa necessária sobre o marco regulatório que ainda é inexistente. E eu propus a ele convidar o professor Paulo, né, Paulo Barbosa, que é uma pessoa que eu admiro muito, que participou do GESEL e tem muito a nos ensinar, né? Sempre que eu estou com ele, eu aprendo demais. Então, sem mais delongas, professor, eu agradeço o aceite do convite e eu tenho certeza que será mais um momento para eu e todos nós aprendermos com o senhor. Obrigada. Obrigado, Joana. Bom, então agora nós convidamos aqui o nosso palestrante, o professor doutor Paulo Sérgio Franco Barbosa, da Unicamp, que não está em Belo Horizonte hoje conosco, pois está em Nova York, em viagem, mas nós agradecemos, professor, sua disponibilidade, mesmo estando em viagem, poder palestrar para nós. Muito obrigado por compartilhar conosco, professor, os seus conhecimentos. A palavra é sua. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Joana. É um prazer estar com vocês, mesmo à distância, né? Falando de um tema tão relevante para o Brasil, tão relevante para o mundo, né? Que o mundo já descobriu há mais tempo,
nós estamos iniciando aí, vencendo uma série de barreiras no Brasil, regulatórias, falta de tradição no tema, né? Mas temos trabalhado para que esse tema, né, e essa tecnologia realmente ela seja incorporado, né, na agenda do Brasil da expansão. É um prazer estar com esse público tão qualificado, né, de Minas. Eu gosto muito de Minas e dos mineiros, né? Aliás, até porque morei um tempo no sul de Minas, em Poços de Caldas, então tenho pé aí nesse estado maravilhoso. Augusto, na verdade, eu estou perto de Nova York, em Nova Jersey. Eu estou na Universidade de Princeton, onde eu fiz um pós-doutorado, e estou renovando as interações aqui com os colegas, né? Nesse esforço de transição energética, né? Mesmo que o presidente deles não queira, ela vai acontecer, né? Porque os estados têm autonomia, a indústria, as empresas estão nesse caminho sem volta, né? Então, vai acontecer, não tenha dúvida, né? E então eu queria expor assim alguns conceitos, algumas experiências bem-sucedidas de projetos de usinas hidrelétricas reversíveis e, obviamente, vamos deixar um tempo aí para a gente estar conversando, né? Respondendo as perguntas e fazendo um debate. Então, eu peço a gentileza de iniciar a apresentação do... Acho que a Gilmara vai estar passando os slides. Ok, só falar um pouquinho sobre a minha vinculação. Eu estou numa associação brasileira de hidrogênio e amônia verde. Eu estou na diretoria de relações acadêmicas. Eu também tenho uma pequena empresa de consultoria e tenho vínculo na Unicamp como pesquisador visitante sênior, né? Então, essas são as minhas vinculações atuais. Pode ir adiante, Gilmar. Bem, nós vamos falar então sobre a necessidade de armazenamento, que o Augusto já antecipou, né? Já deu um flash, um destaque. Nós vamos trabalhar um pouquinho com as diferenças entre as usinas hidrelétricas convencionais e as reversíveis, né? Tem muita coisa parecida, tem muita semelhança, mas obviamente que tem distinções também. Vamos apresentar alguns casos ilustrativos no mundo todo, as tendências atuais de crescimento em termos de ampliação da capacidade instalada no mundo e irmos para a conclusão. Pode passar. Esse slide aqui, ele está destacando um pouco da necessidade do armazenamento no sistema interligado nacional. Então, vocês estão vendo aqui os vários tipos de geração da nossa matriz ao longo de um dia típico, né? Esse dia aqui foi o dia 15 de agosto de 2024. Então, nós temos as diversas fontes ao longo das horas dos dias, e especialmente aí entre 8, 9 horas, né, e 17 horas, essa grande parcela em amarelo aí, da MMGD e também da fotovoltaica convencional. É uma parcela muito grande. E também computando com a eólica, ou seja, tanto esse componente verde quanto os amarelos são não despacháveis, né? Ou seja, o ONS não tem o controle do despacho. E, portanto, a carga líquida que tem que ser despachada, ela é bem menor, né? As fontes despacháveis é essa interface aí entre o azul e o azul mais claro, logo abaixo. E quem faz muito desse papel é a hidráulica, né? Como o Augusto Machado mencionou, as hidráulicas têm um papel extremamente importante, em especial na hora de fazer a rampa. Ou seja, essa seta vermelha aí está indicando que por volta aí das 14, 15 horas até 18, 19 horas, é agregado um despacho das hidráulicas de 30 gigawatts, né? Então, é um negócio enorme, né? 30 gigawatts em poucas horas. E o ONS está dizendo que as hidráulicas já estão meio que no limite de fazer isso, né? De fazer essa rampa tão intensa. O problema é que vai piorar a necessidade de rampa, né?
com a previsão de agregação de mais 20 gigawatts, então nós vamos passar em poucos anos, ou seja, em 2028, a uma necessidade de rampa ao fim da tarde de nada menos do que 50 gigawatts, né? E aí, como é que resolve esse problema, né, de ter uma rampa tão acentuada? Pode ser por armazenamento ou térmicas, né? O que a gente não quer, né? Usar térmica a combustível fóssil seria um retrocesso, né, nesse caminho da transição energética. Então, a solução que aparece, né, que outros países já usam, é usar o armazenamento, em especial esse armazenamento que é feito através de usina hidroelétrica reversível. Qual que é a alternativa de armazenamento que está aparecendo já no Brasil, inclusive vai entrar no leilão, né, em julho? São as baterias de grande porte, né? Mas quando a gente fala de grande porte, nós estamos falando de coisas de 50 mega, de 100 mega, como foi a maior atual do Brasil, que é a da ISA-CETEP, lá na Serra do Mar, que teve 30 megawatts. Só que a nossa necessidade dos 50, ela não é resolvida com bateria, né? Então é preciso outras soluções de armazenamento energético. E aí, quando nós falamos das usinas hidroelétricas reversíveis, nós estamos falando de capacidade que pode atingir 1.000 megawatts, 2.000, né? A maior do mundo, 3.000 megawatts, né? Então é outra escala, é uma escala macro, de magnitude bem maior. Agora, o problema do ONS, do operador de sistema, não é só a questão da rampa, né? Ou seja, nos períodos em que eu tenho a carga despachável, aliás, a geração despachável mais baixa, começa a aparecer problemas de controle de tensão na rede elétrica, né? Ou seja, aquilo que era um problema só da madrugada, carga leve, agora aparece em outros horários do dia. Então, nós temos a questão da rampa, temos a questão do controle de tensão, frequência, e, obviamente, esse que nós temos ouvido falar tanto, né? E que tantos agentes têm se preocupado e feito os movimentos, que é o curtailment, né? Ou seja, é a carga menor do que a geração disponível de renovável, né? Então, determinando o corte de geração. Então, esse panorama todo é que evidencia a nossa necessidade de armazenamento energético no sistema elétrico brasileiro. Pode passar, Giovana. Bom, como é que o mundo resolveu parte desse problema, né? As hidrelétricas, no total do mundo, 1.416 gigawatts. A China está em primeiro lugar, né? Aqui tem maior capacidade instalada. O Brasil já aparece em segundo, né? Em capacidade instalada hidroelétrica. Estados Unidos em terceiro, Canadá em quarto. Bom, esse quadro, então, da esquerda, esse gráfico, está mostrando a hidrelétrica como um todo. Agora, quando a gente faz um recorte só nas reversíveis, aí tem duas indicações, o ano de 2022 e o ano de 2023. Então, a China, de novo, aparece como a campeã, né? 50,9 gigawatts instalados. Em segundo, o Japão, com 21,8 gigawatts instalados em reversível. Em terceiro, os Estados Unidos. E a gente vê essa lista aqui, Brasil, 0, né? Então, aí já parece um pouco uma contradição, né? Mesmo países que têm muita hidroelétrica instalada, têm tradição, investiram no passado, investiram também em hidroelétrica reversível. Não são coisas antagônicas. Às vezes a gente ouve falar, não, mas o Brasil não investiu em hidrelétrica reversível porque tinha muita capacidade hidráulica, né, disponível, mas não é assim. São funções diferentes, né? A função da hidrelétrica reversível é armazenamento, né? E tem o balanço energético negativo, né? A soma de energia entre bombear e gerar, ela é negativa. Mas por que se aplica, então, nessa tecnologia? Porque ela tem capacidade de armazenamento muito grande. Pode passar, Gilmar. Mas, afinal, o que é essa hidroelétrica reversível, né? Então, nós estamos vendo aqui uma convencional, nesse desenho, nessa figura do lado esquerdo, e do lado direito, os mesmos componentes de uma hidroelétrica reversível. O grande componente que é diferente é a máquina hidráulica, ou seja, é uma turbina-bomba, né? Ao invés de só
turbinar, ela também bombeia. Então, tem toda uma concepção hidrodinâmica diferente. Bem, os motores, né, que funcionam são reversíveis para geradores. Então, é esse miolo aí é que faz a diferença. O restante tem muita coisa semelhante. Tem 2 reservatórios, tem esses condutos, em muitos casos tem a chaminé de equilíbrio, né, para atenuar os transientes hidráulicos. Todas têm barramento, tem tomada d'água, conduto forçado, casa de força. Então, tem muita similaridade, né? Pode passar adiante. Aqui está mostrando as diferenças, né? Então, as reversíveis podem ter comprimentos mais longos de tubos forçados, né? O conduto forçado pode ser maior. Os bons projetos, quanto menor a relação entre o L sobre H, ou seja, o comprimento do tubo e a altura de queda, melhor, né? Quanto menor, melhor. E é razoável que se pense em projetos menor do que 10, essa relação. Os reservatórios superiores e inferiores são muito menores, principalmente naquela opção de circuito fechado. Isso é uma enorme diferença que viabiliza, do ponto de vista ambiental, mais rapidamente uma usina reversível do que uma usina convencional, né? Porque nós estamos falando de reservatórios, por exemplo, a maior do mundo, aquela lá americana, Bath County. Ela tem uma altura de queda de 380, tem uma potência de 3.000 mega, e o volume do reservatório superior apenas 44 hectômetros cúbicos, o inferior 34, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no projeto bem detalhado de uma usina reversível em Caraguatatuba, para a CESP. Ela não foi executada, ela ficou no projeto, até porque a CESP já estava sendo falada em privatização. Nesses momentos de transição não se faz investimento. Então, essa usina na Serra do Mar, ela tinha uma queda muito boa, 700 metros, uma potência de 786, e o volume do reservatório inferior era apenas 7,5 hectômetros cúbicos. Um detalhe importante é que era uma usina de finalidades múltiplas, ou seja, a região de Caraguatatuba tinha problemas sérios todas as férias de verão, com demanda muito maior de água para abastecimento. Então, esse pequeno reservatório inferior, abastecido por um conduto forçado, que vinha de um reservatório bem maior, já existente da CESP, superior, tornava viável também ampliar a capacidade de água para fins de abastecimento urbano, né? Então, foi um projeto bem interessante nesse aspecto. A usina de emborcação da CEMIG tem 1.192, mas o volume do reservatório é 13.000 hectômetros cúbicos. Pegando uma outra lá do sul, que é mais encaixado o vale, né? Foz do Areia, que é da Copel, 1.676 mega, e o volume, mesmo sendo um vale mais encaixado, 6.000 hectômetros cúbicos. Ou seja, são alguns números, só para a gente ter uma ideia da grandeza, da escala que nós estamos falando, de volume necessário para ter o armazenamento nessa escala de potência. E também é claro que volume menor determina área alagada muito menor, né? Pode passar adiante. Então, falando de diferenças, né? As reversíveis têm mais casos de unidades enterradas em caverna, normalmente tem necessidade de chaminé de equilíbrio. O dimensionamento das máquinas hidráulicas, turbinas, bombas, exige paredes mais espessas, pois elas têm que resistir às sobrepressões das manobras. Ou seja, é muito frequente numa reversível, até na operação de mudar para bomba, para turbina ou vice-versa, você ter manobras rápidas, o que gera sobrepressões nos tubos e nas máquinas hidráulicas, né? Então, as paredes são um pouco mais espessas. E as usinas reversíveis têm vertedores de menor porte, quando tem, né? Porque é um circuito bem delimitado, a bacia contribuinte é bem menor, né, esse reservatório superior, e, portanto, o vertedor, que é uma obra que custa, né, que tem um custo elevado, irreversível, ele é muito pequeno. Pode passar. Bom, vamos a alguns exemplos. O Japão é um país que tem muita usina reversível, já há muito tempo. Aqui está um exemplo de uma ilha japonesa, de Kyushu, que ela tem 3 usinas reversíveis,
ela tem solar instalada de 8 GB, tem térmica e tem nuclear. E aqui está mostrando um dia de operação que teve uma incidência, uma irradiação muito grande, né? Então, o pico da geração solar, por volta de meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, atingiu 6.210 megawatts, né? E essa solar seria desperdiçada se não houvesse uma reversível. Então, a operação desse dia, ela determinou usar muito a operação de bombeamento nesses horários que tinha bastante incidência solar, né? É isso que está achurado em azul aí, em torno do meio-dia, um pouco antes, um pouco depois. E é claro que bombear fora desses horários, né? Então, nós temos a geração em azul ali, das usinas reversíveis, bem como lá anterior a esses horários de maior incidência. Conclusão, ter uma reversível nesse sistema dessa ilha evitou o curtailment solar, a energia solar foi aproveitada, ela reduziu a produção das térmicas, ao invés de desligar a térmica, houve um declínio da produção, né, ao longo do dia, e depois aumentou novamente, e evitou, assim, o desligamento completo das térmicas, né, até reaquecer e colocar, vamos dizer, a plena produção novamente, demoraria e, obviamente, haveria desperdício de energia nessa operação. Então, esse é um primeiro exemplo. O Japão explora muito, né? O segundo parque instalado de usinas reversíveis do mundo. Pode passar adiante. Aqui nós temos alguns exemplos da Alemanha. A Alemanha usa muito usina reversível. E essas aqui que eu estou citando são de porte médio. Teve uma primeira nessa região que ela era inicialmente prevista para controle de cheia, ou seja, era mais a montante no vale. Ela foi motorizada, né, em 1959, completamente motorizada com turbinas bombas. Pode ir adiante. Aí, vocês estão vendo lá na parte superior, aquele lago grande que era para controle de cheias, foi reaproveitado para gerar energia também, na forma de reversível. E mais abaixo, nesse circuito, eles identificaram um local que fizeram a usina 2, com apenas 3 hectômetros cúbicos no lago superior. A foto da direita está mostrando o desnível, né? Então, esse desnível e essa usina foi colocada nesse circuito, com um laguinho de apenas 3 hectômetros cúbicos, e gerando uma potência bastante grande. O reservatório inferior foi um barramento pequeno, de 5 hectômetros cúbicos, mais abaixo, né? Então, é uma solução bem interessante de aproveitar um pouco já o que existia, né, e inserir uma nova usina. Pode passar. Essa aqui talvez a mais famosa da Europa, que também foi na Alemanha. É a usina de Goldstown. Ela tem 1.060 mega de capacidade instalada, foi comissionada em 2004 e algumas características técnicas, né? Turbina é acionada em 75 segundos. A operação bomba 185, do zero até a potência máxima. E aqui tem uma coisa interessante, olha só, o tempo de inversão para bomba turbina ou vice-versa é apenas 85 segundos, ou seja, em pouco mais de 1 minuto, consegue-se atender à necessidade da rede. Se a rede está precisando injetar mais potência, você transforma de bomba para turbina em apenas 85 segundos. Se a rede está precisando, por exemplo, controle de frequência, né? Ou controle de tensão, você pode operar no modo bomba, fazendo a inversão em apenas 85 segundos. Então, uma usina que foi um sucesso, né? Ela foi colocada, 2 das máquinas foram colocadas com velocidade variável. E isso é uma característica bem interessante, porque o campo de cobertura na curva carga versus velocidade específica da máquina é um campo maior, cobre uma região de operação maior, né? Então, eles optaram também por colocar máquinas desse tipo. Então, são 4 máquinas de 265 mega do tipo Francis. Então, foi uma experiência bem interessante. A Alemanha
se animou, né, a investir mais em usinas reversíveis a partir dessa grande usina. Pode passar. Aqui é como a Alemanha opera essas usinas reversíveis, e o pedacinho que nós estamos vendo, é claro que a Alemanha tem muita geração renovável, né? E aí nós estamos vendo essas parcelas grandes, por exemplo, aquela verde, aquela que está indicada em verde, é só eólica, enorme, né? O pedaço da eólica, né? Só para a gente ter uma ideia de magnitude, nós estamos vendo ali na escala à esquerda coisas da ordem de 60, 66, 72 mil megawatts, né? E então a parcela maior é da eólica, mas a reversível ela aparece na ponta, na franja, né? Desse gráfico é aquilo que está vermelhinho lá, é a participação da reversível. O total de reversível na Alemanha é 423 mega. É claro que é uma fração pequena do total, mas ela tem um papel estratégico importante, né? Para atender essa ponta da carga aí, fazer aquela rampa, flexibilidade, e é claro que nessa ponta da carga ela evita despacho de térmica, né? Térmica de velocidade rápida. E do lado de baixo, a partir do zero para baixo, nós estamos vendo um pontilhado. Esse pontilhado significa geração negativa, ou seja, é carga que está sendo solicitada pela usina. Para quê? Para qual finalidade? Para controle de frequência e controle de tensão, né? Estabilidade da frequência. Ou seja, a usina reversível, então, é uma grande solução de estabilização do grid, né? Ou seja, para o grid não ter oscilações, não ter blackout devido a desbalanço, né, por controle de tensão ou qualquer outro, ela tem esse papel importante. Então, ela é uma solução de despacho rápido, ela provê e contribui para a estabilidade do grid, controle de frequência e suporte de reativos. Pode passar, Gilmar, por favor. São alguns exemplos de grandes usinas reversíveis. Essa da França, 1.800 megawatts, 4 turbinas Pelton e 8 turbinas bombas do tipo Francis. Elas são associadas em paralelo lá embaixo, e a Pelton tem uma vantagem interessante, quando vai ligar todo o circuito, após, por exemplo, uma operação de manutenção, você liga a Pelton e ela fornece energia para abastecer a France, que está lateral. Projeto muito bom, bem sucedido. Esse aqui de dimensões um pouco maiores, o reservatório superior, né, 185 hectômetros cúbicos, e o inferior 15. Pode passar adiante. Essa aqui é a maior do mundo, por enquanto, né? A China vai superar logo, né? Mas é no estado de Virgínia. E aqui é o caso em que havia uma necessidade de potência, mas pouco armazenamento. Por isso que ela foi instalada com 3.000 megawatts, né? Pode passar. A localização estratégica dela foi bem interessante, porque havia 2 corpos hídricos muito próximos um do outro, ou seja, 2,8 quilômetros. E a queda entre esses 2 reservatórios era nada menos do que 380 metros. Então, isso foi condição muito favorável para fazer e implantar essa usina aí. Pode passar. Essa aqui é bem interessante, é na Índia, é um projeto bem mais recente. A anterior à usina Betcaut já é mais antiga, ela tem mais de 40 anos. Essa aqui, ela está sendo completada a construção, uma região muito montanhosa na Índia, e eles queriam uma solução de armazenamento sazonal. Então, o reservatório foi construído, é grande. Inicialmente, eles tinham pensado apenas numa usina convencional, mas depois pensaram, já que a gente vai construir esse barramento enorme, né, toda a infraestrutura de construção civil, por que não colocar também unidades reversíveis? Por favor, pode passar. Então, olha só, do lado da ombreira direita tem usina convencional, né? É aquilo que está escrito ali, UHE1.
Do lado esquerdo tem reversível, né? Então, o barramento é o mesmo, mas tem 4 máquinas reversíveis do lado esquerdo, né? Então, 1.000 megawatts instalados do lado esquerdo. E aí, para garantir, vamos dizer, uma submersão no modo bomba, eles construíram uma outra usina ajusante, uma usina hidroelétrica tradicional. Essa aí que é chamada de Cold War Hydroelectric Power Plant. Essa usina 2, 22 quilômetros entre a usina de Teri e essa que está jusante. Então, isso garante afogamento suficiente para operar no modo bomba da usina de Teri e também gera um pouco mais de energia aí nesse reservatório, né? Um pouco mais não, é significativo, 400 megas aí. Pode prosseguir. Aqui nós temos um corte mostrando que, nesse caso, foram instaladas 2 chaminés de equilíbrio. Era um trecho relativamente grande, né, entre os 2 reservatórios, e então tem uma de montante e uma de jusante, após a casa de força. Não é muito comum, 2. Uma é mais comum, a necessidade de uma. Pode passar. Aqui é apenas um exemplo de que nós podemos ter usinas reversíveis com regularização diária, ou seja, toda a água usada para bombeamento é devolvida ao rio, curso principal, no mesmo dia, né? Então, essa é uma solução interessante que pode ser feita, por exemplo, em reservatórios existentes, né? Pegando em Minas, por exemplo, tem tanto reservatório já de usina existente e que tem tanta montanha, né? Tem tanto desnível em Minas Gerais. Então, pode ser construído e pensado um reservatório superior e ele usar a água do próprio reservatório existente. É claro que isso diminui muito os custos, né? Ao invés de construir 2 reservatórios, constrói-se um só. E isso não impacta a regularização da cascata energética, porque a água é devolvida no mesmo dia, quando ele é de regularização diária. Aí tem alguns exemplos do semanal, como esse La Muela, na Espanha, ou sazonal, como na Áustria e Suíça, vários, ou ainda plurianual, como esse da Noruega, né? Então tem essa variedade toda com relação à regularização. Pode passar. Aqui é uma tendência mundial de crescimento da hidroeletricidade. Então nós estamos vendo que, do lado esquerdo, as convencionais, um certo declínio, né, das construções, e do lado direito, as usinas reversíveis, em vários anos sucessivos, os mesmos anos para ser comparável, né? E uma agregação um pouco mais regular. Um ano ali houve um declínio, né? Um descomissionamento de algumas usinas, e nos anos seguintes, aí mais recentes, agregando capacidade bem razoável, né? A média móvel estando ascendente, né? Estabilizou num período e depois a média móvel ela está mais ascendente. Já as usinas convencionais, não é que zerou, vai zerar, mas a taxa de incremento é um pouco menor, está sendo descendente. Pode passar. Aqui é um aspecto interessante, quanto é que custa uma reversível, né? Então nós temos várias entidades internacionais fazendo essas contas, né? Então essa aqui é uma entidade americana do Departamento de Energia, um laboratório, NREL, que estima o capex entre 1.000 a 5.500 por quilowatt instalado, $1.500, né? Uma parcela fixa de 18 por quilowatt ano, né, $18, e uma parcela variável de OIM de 50 centavos de dólares por megawatt-hora. Tem um fórum internacional que se debruçou mais sobre essa coisa da estimativa de custo e chegou num capex por volta de 2046, num estudo relativamente recente, acho que 2021 eles concluíram, né? Agora, tem muita variedade de custo. A gente percebe que custo unitário de usina reversível tem mais variabilidade do que usina convencional, porque depende muito do local onde está sendo instalado, né? Tem uma dependência muito forte do local, da queda, né?
características locais. Vamos adiante. Aqui é um gráfico que apresenta a coisa de custo de modo diferente, são usinas europeias. Do lado esquerdo é o custo total da usina, né? Em milhões, unidade de bilhão. E no eixo da abscissa é a capacidade. Então, nós vemos o tamanho da bolinha desses círculos como sendo o custo unitário. E o custo unitário vai desde 470 € por quilowatt até 2.170. As bolinhas maiores, como está aquela lá do Alto Tâmega, lá no quadrante da direita superior, então uma usina grande, 1.200 mega, e também foi cara. Mas não necessariamente, né? Estamos vendo outra aí abaixo, como a Lintal, na França, concluída em 2005, que tem 1.000 megas, exatamente 1.000, e tem um custo unitário já menor, né? O tamanho da bolinha é menor. Essa Lintal, ela custou, olhando aí do lado esquerdo, alguma coisa próxima de 700 milhões de euros, né? Para construir. Agora, não é porque é pequeno que às vezes o custo unitário também não é alto, né? O caso da Baixo Sabor ali no quadrante inferior à esquerda, que é uma usina portuguesa, que ficou caro. Ela é pequenininha, 200 mega apenas, no entanto, o custo unitário dela é bastante elevado, né? E tem coisas intermediárias aí, uma grande também, aquela de Drense, na Suíça, aí, que está na parte intermediária, 600 mega e alguma coisa próxima de 600 milhões de euros o investimento. Mais adiante. Isso aí foi uma estimativa de 2010, né? Então, antiga. Agora, essa aqui é mais recente, foi um trabalho muito bem feito por um autor grego, 2023. Quem quiser curiosidade, né? Quem tiver curiosidade pode baixar, é livre o artigo, né? Open Access. E aí ele faz um gráfico aí, colocando diversas usinas no mundo, seus custos unitários, ali é o custo por watt, ou seja, dólar por watt instalado. É só multiplicar por 1.000, a gente tem o kilowatt, né? Então, ele tem usinas já construídas, que são as de bolinha, e as outras, elas não estão em operação ainda, as do triângulo. Então, o gráfico mostra, por exemplo, a de Betcount, que é a maior do mundo, foi construída lá em década de 80 e caiu mais ou menos na faixa de 2.500, né, dólares o quilowatt instalado. No canto superior direito, mais acima, nós estamos vendo a usina de Ingula. Ingula é recente a construção, ela foi completada perto aí de 2018, é uma usina na África do Sul e saiu caro, né? A brincadeira saiu caro, olha, próximo aí de 4.000 dólares o megawatt-hora, né? Então nós temos uma variedade aí de situações. O que os autores destacam é que, graças à melhor tecnologia, graças também aos fabricantes estarem produzindo uma escala de produção maior e mais aprendizado, né? Existe uma certa tendência de declínio do custo unitário, né? Então, é o que eles tentam traduzir por essa reta de ajuste em vermelho. Aí. É claro que tem muitos pontos distantes dela, né? Mas uma espécie de tendência geral de declínio do custo unitário. Né? É só uma observação aí que os autores destacam. Pode passar adiante. Bom, finalizando então. As usinas hidrelétricas reversíveis, elas podem ser armazenamento, elas podem ser carga, o que é útil para controle de frequência e suporte reativo no grid. Também pode ser geração, é uma geração muito especial, de rápida despachabilidade, flexibilidade operacional, especialmente subida ou descida, simplesmente para segmento de carga, para deslocamento do pico, né, chamado peak shaving, provisão de capacidade para a ponta da carga e estabilização do grid. Então, vejam, é o que a gente chama de um canivete suíço, né, que tem múltiplas funções. Aí. E assim, quero destacar que é uma tecnologia provada, madura, tem mais de 100 anos, né, é de longa durabilidade, e se alinha muito bem com a vocação hidrelétrica já existente no Brasil. Ou seja, são razões, portanto, que nós, no Brasil, temos que botar o pé nessa tecnologia, fazer acontecer, né? E buscar aí viabilidade do ponto de vista regulatório, que é importantíssimo,
a questão do licenciamento ambiental, né, que juntamente com a Joana temos trabalhado aí nessa questão, né? Enfim, são muitas razões para a gente apostar, né, e buscar acontecer mesmo essa tecnologia. Pessoal, em poucas, acho que cedi um pouquinho o meu tempo planejado, mas é isso. Muito obrigado pela atenção. Professor Paulo, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Eu até já queria comentar, o senhor colocou, e realmente Minas Gerais é um estado abençoado, com muitas montanhas, muita queda e muita água. Como minha amiga Alessandra Torres gosta de dizer, é a caixa d'água do Brasil. Então, sem dúvida, Pois é. muito potencial. Aqui também nós temos muita mineração. Quem sabe, né, as cavas de mineração também não possam vir a ser utilizadas em parte para a construção de hidrelétricas reversíveis. Mas não só em Minas, né, o Brasil todo tem muito potencial. Vamos passar para a segunda parte, então, agora, para que os participantes desse webinar possam trazer suas contribuições ou seus questionamentos. Vamos aproveitar, né, sua presença, professor, extrair ainda mais conhecimento. Eu inicio passando a palavra. Eu sei que vocês já estão aí com perguntas, quiserem colocar no chat ou também fazer com fala, pode ser da forma como vocês quiserem. Eu vou passar a palavra inicial para o meu amigo Ivan Sabatella, que já me pediu antecipadamente para fazer seus comentários. Ivan, por favor, fique à vontade. Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde. O Paulo Sérgio é um missionário numa missão quase que estéril aqui no Brasil. É muito importante aquela sua observação, que nós temos muito pouca coisa pensada e construída aqui no país. Eu queria apenas fazer alguns comentários. A oportunidade que nós estamos tendo de participar, através desse encontro, quando está novamente em pauta a premência de passarmos a ação visando o aproveitamento integral dos recursos hídricos, de alguma forma asfaltar o caminho para compensar em parte a canibalização dos rios no aspecto da geração de energia, resultado das políticas policiadas pela militância ambiental exacerbada, que evitaram ou prejudicaram muito esse aproveitamento integral. Não basta, um repto que eu faço aqui, a exorcização sistêmica dos reservatórios e, por extensão, de toda e qualquer iniciativa quando vem de encontro ao aproveitamento integral dos rios e abre a luz para ampliar e melhorar a segurança energética do país. Com este passo para dar mais ímpeto nas usinas reversíveis, que agora está sendo sublinhado pelo Paulo. Com as usinas reversíveis e a reversibilidade daquelas que se prestam a serem ampliadas para acrescentar também o bombeamento, o Brasil tem a oportunidade ímpar de passar a ação de forma imediata e definitiva. Devemos lembrar que não se está falando somente em novas usinas, mas muito mais do que essa do reestudo no elenco de hidrelétricas já em operação, das que têm plena condição de acrescentar a reversibilidade, seja pela reengenharia das unidades geradoras, seja pelo acréscimo do bombeamento entre jusante e montante. Vamos lembrar que, neste caso, a grande maioria das dificuldades para sua construção já foram superadas, pois nas hidrelétricas existentes a infraestrutura está praticamente pronta, o problema ambiental superado, o fundiário resolvido e o regulatório em grande parte também. A repercussão do encontro de hoje, com a clara exposição do professor Paulo Sérgio Barbosa, dando a partida, deve resultar na compulsão para o imediato estabelecimento da política de incentivo para o estabelecimento do programa das usinas reversíveis, cujo repto está sendo lançado. Passamos deste dia um ponto de exclamação no caminho árduo que o setor de energia hidrelétrica tem historicamente sofrido, mas tem a missão de trilhar. Muito obrigado, professor, e que eu consiga estar junto com você nessa missão daqui para frente. Obrigado, doutor Ivan, muito pertinente as suas colocações. Só vou destacar um aspecto, quer dizer, se a gente faz uma conta de água armazenada em reservatórios, hectômetro cúbico, por habitante, todo o país desenvolvido, vamos falar Estados Unidos, Inglaterra, tem valores muito superiores aos nossos. Ou seja, quem tem prudência no uso dos recursos hídricos acumula água, né?
seja para fins energéticos ou os demais usos. Então, é uma conta que a gente precisa trazer. Olha, nós estamos distante de padrão de países envolvidos na questão de acúmulo de água em reservatório, né? Então, muito obrigado pelas palavras, doutor Ivan. Vamos passar a palavra agora a Humberto Jantin, que já solicitou, e na sequência para o Antônio Harley. Boa tarde a todos, boa tarde, Augusto, meu colega lá da Unifed de Itajubá, professor Paulo Barbosa, lá da Unicamp, tudo bem? Prazer. Há quanto tempo, Humberto? Eu me lembro de você nas minhas aulas. Pois é, então. Bom, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira delas é com relação a nesses países da experiência, como tem sido feito isso? É através de governos, através das empresas privadas? Essa é a primeira pergunta. E aqui no Brasil a gente vive a privatização também do sistema de geração, né? Como remunerar e tornar viável, quer dizer, qual é o caminho para que a gente possa iniciar a implementação das usinas reversíveis? Obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado pela pergunta, Humberto. É assim, tem de tudo, né? Mundo afora, né? Tem empresa privada investindo em usina reversível, tem empresa pública. As mais antigas americanas, eu diria que são mais predominantemente públicas. Os investimentos atuais em curso, especialmente no período de ampliação das renováveis, tem empresa privada botando recurso, né? Agora, mais importante do que ser público ou privado é ter a base regulatória bem definida, né? E aí, quer dizer, como é que ela se viabiliza? O que traz receita e como para em pé um projeto de usina hidrelétrica reversível? Por algum tempo, alguns investidores privados acharam que trazer recurso através da arbitragem energética, ou seja, comprar, vender energia no momento, nas horas do dia que está caro, e comprar como? Para bombear, comprar da rede, em períodos que ela está mais barata, que essa operação de arbitragem seria o suficiente para remunerar o investimento. A prática está mostrando que não, com algumas exceções. Teve uma lá na Suíça, que a previsão era que ela fosse recuperar o investimento em 10 anos, só que o diferencial de preço entre ponta e fora da ponta foi tão grande, 2010, 2012, que em cerca de 3 anos ela recuperou o investimento. Mas eu diria que isso é mais exceção do que regra, né? Então, o que remunera de maneira mais segura o investimento? Principalmente ela participar de leilões de capacidade, né? Então, a reversível entrando em leilões de capacidade, ela vai ter uma remuneração anual mais assegurada pela capacidade que ela disponibiliza, né? É claro que isso é um componente, ela faz operação de arbitragem também, né? Mas é esse mix, ela também vende serviços ancilares, né? Como o Augusto destacou, né? Ela é uma provedora importante de serviços ancilares. Então, fundamentalmente, essas 3 fontes de receita, né? Leilão de capacidade, operação de arbitragem, né? Venda diferenciais, né? De preço de energia, e também serviços ancilares, né? Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Jantin. Agora vamos passar a palavra ao Antônio Harley, associado do SINGTD e também um profundo especialista aí na matéria hidrelétricas reversíveis. Muito bem. Boa tarde a todos aí, obrigado, Augusto, Joana aí, parceirona aí, tá? Tem a Alessandra também. Professor, nós já tivemos aí algum encontro aí, Sim. onde, né, o meu orientador foi ser orientado, né, no mestrado, professor Martinez. Mas é que eu quero trazer uma informação interessante nesses estudos que eu tenho feito. Quando a gente fala de quilowatt-hora armazenado, de armazenação, sim. Não estou sim. falando de megawatt, quilowatt instalado, quilowatt de armazenação, tá?
Sim. E quando a gente faz um comparativo, por exemplo, com bateria de lítio, né, que é o que vem aí sendo talvez seja o grande concorrente aí, né, entre aspas, das nossas reversíveis, né? Então, quando a gente pensa nisso, usando uma bateria com um DOD, né, o Deep of Discharge, né, que é aquela razão entre o tempo necessário de carga para descarga de 80%, né, que é um tempo, né? Então, a gente traz isso, a gente tem números interessantíssimos, porque aí eu acho que é onde que é um ponto a ser levado para os tomadores de decisão que é importantíssimo. Então, quando a gente pensa nisso, você está falando entre 200 a 500 dólares por quilowatt-hora armazenado de reversível. E você está falando entre 300 e 700 dólares de armazenamento de baterias de lítio. E quando a gente traz isso para o LCOE, né, o custo nivelado de energia, o Levelized Cost of Energy, nós estamos falando em reversíveis entre 50 e 150 dólares por quilowatt-hora de armazenamento. E numa bateria, nós estamos falando entre 100 e 250. Então, no final do dia, o que vale, né, a conta que você paga, eu não tenho dúvida que a reversível ela é muito mais competitiva do que a bateria. E isso ainda agregando algumas coisas. Né? Quando a gente fala em ciclo de vida, né? Uma reversível você pode fazer ela durar 100 anos, fazendo as manutenções tranquilas. É como se fosse uma hidrelétrica. Em compensação, uma bateria com 115 anos você tem que descartar. Porque ela não é... Você não consegue, você tem que jogar lá fora. E aí entra um outro ponto que é muito importante, é quando a gente fala, na fala do senhor, o senhor falou do impacto ambiental da reversível. Existe? Existe. Eu falo o seguinte, não existe uma fonte de energia que não gere impacto ambiental. Não tem. Todas, né? Agora, entretanto, isso que eu vou falar aqui agora vale tanto para bateria quanto para painéis solares, quando você pega todo o ciclo de produção de uma bateria ou de um painel solar, desde a mineração de lítio ou do silício, o que seja, até o descarte final, o impacto ambiental ele é muito maior do que uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica reversível, como que. Então, esses são pontos importantíssimos que a gente tem que levar para a mesa, para a discussão, para a viabilização das usinas reversíveis e de novas hidrelétricas, PCHs, principalmente com os reservatórios de acumulação, né, que a gente hoje a gente está pagando o preço disso aí, né? Então, era só essa colocação que eu queria fazer. Esses são os estudos que a gente vem fazendo aí, inclusive eu estou publicando um artigo agora sobre isso. E é isso. É isso. Não, muito bom, viu, Antônio? Obrigado aí pelas ponderações. Sem dúvida, né? Quer dizer, quando a gente compara com esse tempo muito maior, esse horizonte, né, de pelo menos 80 anos para reversível, né? E aí compara com as baterias que tem que trocar, né, placa a cada 20 anos, no mínimo, né? Então, jogar fora, jogar fora. Pois é, isso dá um diferencial não só do custo, né, como você trouxe aí, como essa questão ambiental, né, de descarte, né? E outra coisa, professor, eu estou pesquisando isso aqui, eu não tenho esse número, não, mas vou ter, brevemente. Qual é a quantidade de água? Até a Joana talvez possa me ajudar nisso aí, ó. Qual é a quantidade de água necessária para se produzir, por exemplo, 1 tonelada de lítio? Olha a quantidade de água que vai gastar aí. Pois é. Talvez se essa água fosse usada para gerar energia, seria muito melhor. Né? Então, são pontos que a gente tem que levantar, colocar na mesa, debater. Claro que o debate ele é sempre enriquecedor. Pode vir a pessoa e falar, não, você está errado, não é assim. Pô, vai ser um prazer a gente debater e tal, né? Mas é isso. Então, é assim que a gente vem brincando aí, né? Com essa tecnologia que é totalmente consagrada e a gente consegue fazer ela 100% no Brasil, com a indústria brasileira. Isso é outro ponto importantíssimo, né?
Muito Obrigada, bom, Harley. Antônio. Obrigado, viu, pelas ponderações. Muito obrigado, Harley. Agora eu estou com um problema aqui, que tem duas amigas minhas pedindo a palavra, a Alessandra e a Joana. Eu me depois, É que eu vou fazer uma pergunta, professor, que já me intriga e também acho que a Alessandra pode nos ajudar a responder também, professor. A gente tem escutado, e aí a Alessandra pode trazer a percepção da ANEEL para a gente, que num primeiro momento a ANEEL pretende regulamentar as usinas de ciclo fechado, né? Joana, Oi. Joana, eu não estou te ouvindo bem, o teu microfone, por favor. Tá. Vamos lá. Vou começar novamente. Professor, Melhorou. A gente tem... que bom. A gente tem escutado nos bastidores que a ANEEL, num primeiro momento, ela pretende regulamentar as usinas de ciclo fechado, num primeiro momento. Uhum. Não seria o caso de já propor para a ANEEL que pelo menos tenha um circuito semiaberto para que nós possamos aproveitar os reservatórios já existentes? E aí eu já passo a bola para a Alessandra, para aproveitar as PCHs já existentes em transformá-las em reversíveis, porque se nós focarmos apenas em circuito fechado, a gente elimina uma série de possibilidades, sobretudo aqui no estado de Minas Gerais, né? Que a gente tem um potencial muito grande de reservatórios que podem ser aproveitados. O que o senhor tem escutado da ANEEL sobre isso? E aí, Alessandra, faço essa pergunta para você também, por isso que eu furei a fila, tá bom, Ale? Tá bom. Não, muito interessante a pergunta, Joana, e assim, talvez um caminho assim de ampliar, né, as possibilidades, né, possa ser o seguinte: quem sabe a ANEEL regulamentar circuito fechado ou circuito semi-fechado ou semi-aberto, mas com regularização diária, não é? Porque aí não interfere na questão da cascata, né? Do aproveitamento energético integral, que é uma coisa basilar aí, né, no aproveitamento de recursos hídricos para fins energéticos. Se você devolve a água no mesmo dia, né, o impacto do ponto de vista da cascata, né, não fica muito afetado, né? Enfim. Alessandra, o que você tem escutado aí de Brasília sobre isso, sobre essa intenção da ANEEL em regulamentar? Começar por onde? E aí sim eu deixo você fazer sua pergunta, se você responder a minha. Boa tarde a todos, muito bom estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar primeiro o SINGTD pela iniciativa. Esse tema de armazenamento é o tema do ano no nosso setor elétrico, extremamente necessário, num momento onde a gente tem uma quantidade de fontes intermitentes que fugiu um pouco do planejamento, e a gente tem que tratar, sim, sobre isso. É importantíssimo. Parabéns, Augusto e equipe do SINGTD. Professor Paulo, parabéns pela sua apresentação. Eu já conhecia um pouco a seu respeito pelo olhar da Joana. Já tivemos oportunidade de falar sobre isso, então é um prazer poder lhe ouvir. E aí, algumas coisas aqui para falar, né? Primeiro, sobre o que o Harley disse, eu acho que um dos nossos grandes desafios é a gente sair da nossa bolha e comunicar melhor todas essas questões do uso da água, gestão e o papel dos reservatórios das hidrelétricas em saber comunicar melhor para a sociedade, de uma forma geral, né? E a gente precisa conseguir fazer isso, né? A gente precisa furar essa bolha e fazer uma coisa mais integrada, setor elétrico e outros usos múltiplos da água. Joana, sobre a questão de circuito fechado, a gente fez as nossas contribuições aqui da ABRA-PCH na audiência pública, onde a gente colocou exatamente isso, né? A ANEEL está propondo o circuito fechado e a gente colocou algo sobre semi-aberto lá. Inclusive está aqui nessa live assistindo essa webinar aí, Jorge Ribeiro, que é o nosso diretor que lida com barragens e reservatórios, um grande conhecedor do assunto, e ele também contribuiu nesse sentido. O que eu escuto da ANEEL, Joana, é que essa história de armazenamento por reversíveis não é um ponto pacificado dentro da própria agência. A agência tem o papel de ser gestora dos potenciais hidroenergéticos do país e ela tem uma dificuldade em andar com esse assunto, né? E isso, de certa forma, nos preocupa, mas eu acredito até que em razão do leilão e em razão de ter que regulamentar baterias químicas, a ANEEL vai ter que regulamentar sobre baterias reversíveis de água, né? Eu acho que vai acabar uma coisa levando a outra.
E aí, professor, para fechar aqui minha fala, eu queria saber se o senhor viu a questão lá do leilão da remuneração correta. Se o senhor acha que a remuneração que está sendo proposta no leilão é uma remuneração factível, porque o que a gente vê aqui do lado das hidrelétricas, não só das PCHs, das grandes também, é a questão de não ter ajustado esse sinal econômico para a fonte. Uhum. Nem para PCH a gente conseguiu um teto ali, um preço que hoje reflete o que a fonte deveria receber pelos atributos que entrega ao sistema. Uhum. E na sua visão, o leilão de armazenamento, ele está atrativo? Qual é a sua opinião sobre isso? Muito obrigada. Ô, Alessandra, agradeço as reflexões, acho importantíssimo, né, realmente a inserção da Abra-PCH nessa discussão toda, né, valoração das hidroelétricas, né, porque realmente os atributos são muito distintos, né, e assim, o fato de a ANEEL estar regulamentando o armazenamento por bateria e quase que como princípio da ANEEL a questão da neutralidade, né, tecnológica, né, então ela não pode ficar distante de regulamentar as hidrelétricas reversíveis, que são outra forma de armazenamento, né, e a grande diferença que eu vejo é que as hidrelétricas, como já bem destacado aqui para os colegas anteriores, ela tem uma série de, vamos falar assim, vantagens competitivas dos atributos, né? Ela faz o backstart, ela faz todos os serviços ancilares, né? Ela tem a flexibilidade que hoje é tão valorizada, né, no sistema de potência, ela faz rampa muito bem, né? Então, assim, de alguma forma, é um recurso similar do ponto de vista de prover armazenamento, mas vai muito mais além, né? Então, a remuneração tem que prever o quanto vale esses diferenciais, né? Só para dar um exemplo, lá em Portugal, né? E uma boa parte da Europa, aquele controle rápido de frequência, o Fast Frequency Control, ele tem um valor de mercado enorme, né? Então, assim, muito superior aos demais serviços ancilares. Pela rapidez da provisão, e as hidrelétricas, muitas reversíveis acabam oferindo grandes quantidades, né, monetárias a partir desse serviço, que é diferencial dela, né? Então, assim, eu confesso, Alessandro, eu vou ficar devendo a resposta se a regulamentação está adequada ou não. Eu não li o suficiente, nem acompanhei esse leilão que está por vir, mas, assim, o que eu gostaria de destacar é o seguinte: a hidroelétrica, em geral, e a reversível, ela tem atributos diferentes. Nós temos relatórios do Departamento de Energia americana que faz essa comparação, inclusive com simulações do papel da hidroeletricidade em distúrbios elétricos de grande porte, que afetam toda uma região lá que é controlada pela NERC. Então, assim, é super comprovado o número de itens diferenciais da hidroeletricidade. Eu tenho esses relatórios, se alguém quiser, eu posso disponibilizar, né, que mostra esses diferenciais que tem que ser valorizado, né? Em situações em que o mercado está mais aberto e liberalizado, tudo que é mais escasso tem valor, né? E aí aparece esse valor por uma situação do arranjo de mercado, né? Quando é regulamentado com tarifa fixa, é mais difícil acertar esse valor, né? Aí o regulador, enfim, fica com qual é o valor justo, né? E é mais complicado, mas o mercado está valorizando esses atributos, né? Internacionalmente, Europa e Estados Unidos. Obrigado, minha amiga Alessandra. Obrigado, professor. Vamos passar a palavra agora para o Dr. Gerson Kelman. Augusto, deixa eu só fazer uma correção aqui, que na hora que eu falei LCOI de armazenamento, eu falei errado. É LCOS, ela é the Live Cost of Storage, não de energia. É só essa correção do que eu queria falar, tá? Perfeito. Obrigado, Harley. Nada. Mas então vamos passar a palavra ao Dr. Gerson Kelman, mas antes eu queria fazer um comentário. Há muitos anos atrás, mais de 20 um pouquinho, eu estava trabalhando no Ministério de Minas e Energia, o Dr. Gerson Kelman era diretor-geral da ANEEL.
e nós tivemos algumas reuniões lá na ANEEL e também no Ministério de Minas e Energia para discutir o PROINFA, na época ainda da regulamentação do programa. Aprendi muito com o Dr. Gerson Kelmo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor. Bom, muito obrigado. Gerson. O prazer é meu. Paulo, muito boa a sua apresentação, aprendi muito. E eu tenho a seguinte curiosidade: para além da contribuição em potência e serviços ancilares que as reversíveis têm e que você apresentou muito bem, existe algum exemplo, é uma especulação, existe algum exemplo de reversível cujo reservatório superior tenha sido usado como um volume de espera para controle de enchentes adicional? Existe algum exemplo no mundo sobre isso? Prazer revê-lo, professor Kelman. O professor Kelman eu já o conheci desde os tempos do CEPEL, fiz um estágio lá com ele, com o Damásio. Não vou falar a data, não, professor. Mas, além eu fui da sua banca, hein? Fui da minha banca de doutorado. Essa parte eu queria esquecer, professor. Estou brincando. Mas é o seguinte, há alguns exemplos, eu diria assim, poucos, mas na Alemanha, né, que tem problemas de controle de cheias, em áreas, principalmente regiões urbanas, né, próximo, que o reservatório está próximo à área urbana, e um deles eu citei aqui, né, um dos reservatórios, que ele foi originalmente construído mais para controle de cheias e depois foi adaptado, ele foi motorizado com turbina-bomba para também operar. Porque assim, é bem compatível isso, porque a cheia tem vamos dizer, um período mais delimitado, né, de período chuvoso. Então, seria uma ociosidade deixar o reservatório sem qualquer outra função o restante do ano, né? E como na situação de previsão da cheia pode-se esgotar rapidamente o reservatório, né? Então são assim soluções assim não antagônicas, né? Claro que com uma bom planejamento da operação ela pode servir sim para essa finalidade. Bem interessante. Bom, agora nós temos uma pergunta aqui no chat, que é do Túlio. Vou tentar resumi-la, professor, que ele pergunta o seguinte: não seria nesse momento oportuno exigir nesse momento de implementação das eólicas e das solares uma garantia por bateria? Pode ser até com bateria química, mas no caso aqui nós estamos falando de usinas reversíveis, para que elas possam ser construídas, mas elas oferecendo também essa garantia por trás. E aí ele menciona que isso já é aplicado em outros países. E se o senhor tem esse conhecimento de em quais países isso é feito? No caso das baterias de grande porte, e me impressiona muito, né, o porte que elas vêm crescendo, né, o tamanho das baterias, né, eu também fiz um projeto sobre baterias, e a Austrália, especialmente, tem coisas já enormes, né, por exemplo, uma de 150 mega, né, associado a... Agora eu estou em dúvida se é solar ou eólica. Mas, assim, mundo afora, esse acoplamento de bateria com projetos de renováveis, ele está sendo muito comum, né? Nos Estados Unidos, bastante, na Califórnia, no Texas, né? E, assim, eu acho que, assim, nós somos do mundo da hidroeletricidade, mas a gente não pode exorcizar outras soluções, inclusive bateria também, porque depende muito da localização. Tem lugar que, para colocar uma reversível mais próximo, não tem topografia, não vai ter economicidade, né? Implantar. Às vezes, também, a justificativa pela bateria é muito mais em razão da necessidade rápida. Vamos dar um exemplo. O caso lá da bateria que se usou pela ISA-CETEP, na Serra do Mar, né? Eles não queriam mais esperar qualquer outra solução de linha de transmissão para o próximo ano, ou seja, já o próximo verão tinha uma necessidade enorme. Então, foi mais fácil viabilizar rapidamente uma bateria de 30 mega que evitou expandir a transmissão naquela região, que é complicada demais para obter licença para passar a linha de transmissão.
Então, acho que assim, dependendo do aspecto locacional, a bateria você coloca aonde está precisando naquele momento, na parte da rede, né? Agora, não é uma solução como a hidroelétrica reversível e também a outra, né, que tem reservatório, mais estrutural de estabilidade do grid. Não é, né? Só para dar um exemplo, tem uma hidrelétrica de Norwich, na Grã-Bretanha, que ela controla uma área enorme de estabilidade do grid. Por quê? Porque ela tem 2,1 giga, né? Então, você contar com 2,1 giga, você consegue cobrir uma área elétrica bem de maiores dimensões para necessidades várias, né? Além do armazenamento, os demais serviços ancilares. Então, assim, elas são coisas que têm aplicações distintas, né? A bateria em relação à usina hidrelétrica reversível. Mas o Brasil, nessas dimensões que estão a implantação das renováveis, curtailment, né? Distúrbios na rede e todas as outras complicações, a solução requer coisas de maior magnitude, macro, né? Soluções de armazenamento e de provisão de outros serviços mais macro em diversos locais, né? Eu concordo muito, professor, com a sua boa resposta, né? Nós vivemos em um país com dimensões continentais, com diferentes potenciais em diferentes regiões e com restrições de transmissão, né? Então, assim, eu acho que não existe uma bala de prata, né? A gente não pode também criticar as baterias. Eu acredito que tem regiões do país que as baterias vão se enquadrar melhor, assim como outras regiões nós teremos as hidrelétricas reversíveis e mesmo as hidrelétricas com capacidade de reservação. Acho que a gente não pode, de forma alguma, abrir mão desse potencial que nós possuímos também. E todas essas fontes de armazenamento trabalhando em conjunto com as renováveis, com a solar, com as eólicas, a própria biomassa, né, que não só tem uma capacidade de despacho, mas também uma capacidade de reservação, pode vir a contribuir muito, né? Eu acredito que um bom planejamento abre espaço para todas as fontes, né? Isso que o SINGETD defende muito. Como eu disse, nós acreditamos na importância estratégica, sistêmica para a segurança energética das hidrelétricas, mas nós não viveremos só de hidrelétricas, né? Nós precisamos sim de um bom planejamento para integrar todos os nossos potenciais. Em especial, viu, Augusto, contando com essa coisa gigantesca e maravilhosa que nós construímos, né, que é o Sistema Interligado Nacional, né? Então, se você bota uma solução numa determinada região, para controle de frequência, você consegue, a uma distância muito grande, uma usina hidrelétrica reversível, fazer o controle de frequência de uma região muito distante, porque frequência se propaga a grande distância, né, a mesma. É assim, é uma coisa tão valiosa, né, ter construído o Sistema Interligado Nacional, que não importa a fonte, onde a gente vai colocar, né, mas ela vai contribuir para o todo, para a estabilidade do todo. É uma coisa que aqui, eu estou aqui no estado de New Jersey, eu já tive a oportunidade de visitar a agência americana de regulatória, a FERC, em Washington, e uma vez eu perguntei a eles, né, por que os Estados Unidos não tem um sistema interligado tão conectado como o brasileiro, né? Aí eles me deram umas respostas meio precárias e eu fui cutucando mais, né? Porque não, é que tem barreiras físicas, tem deserto, tem montanhas rochosas. Aí eu falei, poxa vida, mas tem tecnologia para superar isso, né? Aí finalmente ele me contou, falou, olha, a gente tem receio de ação terrorista que pode derrubar os Estados Unidos inteiro, né? Então a gente prefere manter algumas coisas desconectadas, né? Falei, bom, essa resposta faz mais sentido, né? Augusto, me permita, aqui é Túlio, deixa eu fazer uma correção. A pergunta. Professor Paulo, um prazer, parabéns pela apresentação, muito obrigado, aprendi bastante. Eu estou atuando na CIER, Comissão de Integração Energética Regional. A pergunta que eu fiz era não necessariamente utilizar baterias como reserva das renováveis eólica e solar. Eu quis escrever no chat ou baterias ou propriamente dito as reversíveis, né? E
utilizando a geografia local. Em Minas Gerais, por exemplo, que nós estamos com uma grande quantidade de solar, aí as reversíveis são mais adequadas. Já no Nordeste, talvez, fosse mais adequada a questão de baterias, né, para garantir essa coisa. A pergunta era se não seria recomendável que a regulação brasileira exigisse a implementação de novos projetos de renováveis, dando uma potência garantida ao sistema, para evitar a questão de, por exemplo, as distribuidoras terem que estar comprando potência, né, quando as renováveis eólica e solar não estão oferecendo essa potência ao sistema. E só para efeito de informação, a Argentina está entrando com um projeto, um termo de referência agora, para uma armazenável por bateria de 500 megawatts. Que acho que vai ser a maior da América Latina. Certamente. Obrigado, professor. Parabéns ao SINGTD pela oportunidade. Eu que agradeço, Túlio. Bem interessante as colocações. Muito obrigado, Túlio. E também concordo com suas colocações críticas. Não é à toa que a gente já colocou no início, na primeira fala, né, que existem críticas e sempre muito consistentes. A gente tem que ouvir dos entusiastas os elogios e dos críticos os comentários duros, né, para a gente melhor construir. Sem dúvida alguma, existem críticas nos leilões de potência e até as hidrelétricas reversíveis, né? Isso só contribui para a melhor construção dessas fontes, melhor adaptação delas ao nosso Brasil. Perfeito. Tinha mais um chat, não tinha? Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta até o momento. Mais alguém com alguma contribuição, alguma pergunta? Bom, como ninguém se manifestou, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, empresas associadas, não associadas. Como já colocado, nós somos o SINGTD, o Sindicato Empresarial do Setor Elétrico Mineiro. Estamos aqui de portas abertas a receber todas as empresas que tenham ativos no estado ou mesmo fora. Nós estamos à disposição para ajudá-los. Eu queria agradecer muito, professor. O conheço há pouco tempo, mas já gosto muito simpático, muito competente, conhecedor do tema. Muito obrigado pela disponibilidade, mesmo estando em viagem, de estar aqui conosco, né, transmitindo o seu conhecimento para nós. E um agradecimento especial também à Joana, quem nos sugeriu o tema, nossa associada, nossa parceira, quem nos apresentou o professor. Muito obrigado. Nós somos muito gratos a todos por mais esse webinar. Agora no chat. Será que é possível? Pode descer. Desce para mim. Oi? Não. É viável a máquina reversível, ao bombear, também operar como compensador síncrono? Foi feita pelo Luciano Vasconcelos. Sim. Luciano, é viável sim. Ela pode ser adaptada, obviamente, né, com os equipamentos necessários à compensação síncrona, assim como uma convencional, né? E também fazer esse serviço, né? Tem tecnologia para isso, algumas no mundo fazem também esse serviço da compensação síncrona. Então, novamente, muito obrigado a todos. Vamos encerrar. Professor, muito obrigado a todos os participantes. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Muito obrigado a vocês, ao SINGTD, espero ter contribuído. E conto com mais adeptos aí da hidroeletricidade e das usinas reversíveis, né? Um abraço aí. Obrigada, boa viagem para o senhor. Obrigado, tchau.